nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. O TV Elas por Elas Formação Eleições desta semana está falando sobre mulheres na política. Na aula de hoje, a advogada e professora universitária Gabriela Araújo explica o que são as federações partidárias, como formá-las e o impacto na campanha das mulheres. Olá, eu sou a Gabriela Araújo, sou advogada e professora universitária. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre os impactos das federações partidárias sobre as candidaturas femininas. Lembrando que as federações de partido foram implementadas pela Lei número 14.208, de 28 de setembro de 2021. Então, elas são novidades, né, no direito brasileiro, enfim, serão aplicadas pela primeira vez nessas eleições agora de 2022. Antes das federações partidárias, a gente só tinha as coligações, né, a gente tinha as coligações proporcionais, que estão proibidas, já não foram aplicadas nas eleições de 2020, e ainda temos as coligações majoritárias, essas sim permanecem permitidas. E qual é a diferença entre as coligações e as federações, né? As coligações de partidos, elas só acontecem para as eleições, então elas correspondem à união de partidos políticos para a lógica eleitoral, para impulsionar uma determinada candidatura ou determinadas candidaturas. Antigamente, elas eram permitidas no proporcional, então era possível a gente ver aí partidos unidos e muitas vezes de ideários completamente distintos para apresentar uma chapa única de candidatos à vereança ou de candidatos para deputado estadual ou candidatas a deputada federal, por exemplo. Mas esse tipo de coligação para o Poder Legislativo, esse tipo de coligação proporcional, foi proibida porque é o seguinte, se entendia que elas acabavam confundindo muito o eleitor, né, a eleitora, né, porque como a gente tem esse modelo para preencher as vagas do Legislativo pelo voto proporcional, o que acontecia é que era possível que alguns puxadores de voto de partidos, por exemplo, de esquerda, acabassem alçando ao parlamento candidatos de partidos de ideologia completamente diversa, de ideologia de direita, né? Então, ou vice-versa, candidatos de ideologia de direita, né, pela lógica proporcional, puxadores de voto acabavam alçando ao parlamento candidatos de esquerda, e enfim, e isso acabava confundindo demais o eleitor. Então, quando se proibiu a formação de chapas únicas no proporcional, chapas únicas com partidos diferentes, isso permite que o eleitor e a eleitora saibam o seguinte: olha, estou votando nessa candidata a deputada ou nessa candidata a vereadora, mas eu sei que o meu voto poderá ser aproveitado apenas pelos candidatos do mesmo partido. O meu voto não vai ser aproveitado por candidatos de partidos distintos. Isso por isso foi proibida a coligação no proporcional. Ah, mas agora com a federação isso vai voltar a ser permitido, não é mesmo? Vai ser uma chapa única, porque os partidos vão se unir em federação e vão poder apresentar uma chapa única para o legislativo. Sim, agora eles vão poder fazer uma chapa única para o legislativo. Aliás, quem se unir em federação vai ter que fazer uma chapa única para o legislativo, porém, essa chapa, ela não vai ser formada apenas para a eleição, ela vai ter que se manter unida também no período posterior à eleição, né? E essa federação, ela vai ter que ter um estatuto único, então ela vai ter que ter uma ideologia, um ideário programático, um planejamento, um programa único que, de alguma forma, não consegue enganar ou confundir o eleitor, porque o eleitor e a eleitora vai saber, olha, se eu votar em candidatas e candidatos que pertencem a essa federação, essas candidatas e esses candidatos vão seguir esse estatuto único, essa ideologia, e deverão estar unidos também no período posterior às eleições, né? Então, por quê? Porque as eleições partidárias, elas exigem que os partidos permaneçam unidos pelo menos por 4 anos.
o que significa, então, que também agirão em conjunto no período pós-eleitoral, com impactos diretos no funcionamento parlamentar e nas regras que exigem fidelidade partidária. Então, mesmo que eles tenham ali assegurada a identidade, a autonomia própria, né, esses partidos que integram a federação, seus membros, eles vão ter que seguir também as diretrizes previstas no programa comum, né, no Estatuto Comum da Federação, especialmente aquelas diretrizes que são aplicadas para as candidatas e candidatos que virem a ser eleitos, que vierem a ser eleitos para o Poder Legislativo, porque eles vão ter que agir em bloco com os partidos federados, né? Então, se vocês entrarem até no site do Tribunal Superior Eleitoral, lá tem um material informativo que é muito completo e que eles falam também sobre essa necessidade do estatuto próprio da federação, né, e que esse estatuto, ele tenha também, né, o estatuto vai ter que conter regras sobre fidelidade partidária e sanções a parlamentares que não cumprirem a orientação de votação, que vai ser dada pela federação, né? Então, as federações vão ter também uma bancada própria, com lideranças aí no Poder Legislativo, formadas a partir do que está previsto, tanto nos estatutos da federação, como nos regimentos das casas legislativas. Obviamente vai ter que ter ali um consenso entre o Estatuto da Federação, que não pode também brigar com o Estatuto de cada um dos partidos, que vai estar unido nessa força que não é aplicada apenas no período eleitoral. Inclusive também, se a gente for pensar na formação das comissões legislativas, né? E aí vocês podem me perguntar, olha, mas o partido é obrigado a ficar 4 anos junto? E a autonomia? Você acabou de falar que eles têm autonomia, né, que eles vão ter independência partidária mantida, mas aí ao mesmo tempo eles são obrigados a ficar 4 anos. Não, não é que eles são obrigados. Eles podem se desligar da federação, mas as sanções são muito pesadas, né? Então, os partidos que se desligarem antes do prazo mínimo de 4 anos, eles podem sofrer, por exemplo, a sanção de ficarem proibidos de ingressar em nova federação, de celebrar coligações majoritárias nas 2 eleições seguintes, lembrando que as coligações majoritárias, né, continuam permitidas. Então, o que são as coligações majoritárias? São coligações, por exemplo, para a chapa de presidente, para a chapa de governadora, para a chapa de prefeita. Essas coligações continuam permitidas. Então, vários partidos podem apenas, no período eleitoral, resolver se unirem para apoiar uma candidata a governadora, ou uma candidata à presidência, ou uma candidata à prefeitura. O que eles não podem é se unirem para formar uma chapa única para o legislativo, mas para o majoritário eles podem. Agora, nesse caso das federações, se algum partido sair antes do prazo mínimo de 4 anos da federação, ele vai ter como sanção não poder também fazer nenhuma coligação majoritária. E a outra sanção, uma outra sanção que é a mais pesada de todas, é que até completar o prazo mínimo remanescente em que ele deveria ter ficado na federação, esse partido vai estar proibido de utilizar o fundo partidário. Então, por exemplo, imaginem uma federação, né, e um dos partidos federados resolve sair depois de 1 ano em que ele estava na federação. Ele ainda teria 3 anos para continuar ali unido aos demais partidos. Se ele sair dessa forma, ele vai ficar nos próximos 3 anos sem conseguir utilizar o fundo partidário. Então, uma sanção muito pesada e que acaba desestimulando o rompimento da federação antes do prazo, né? Enfim, mas vamos lá, vamos continuar aqui falando sobre as federações, né? Então, sobre o ponto de vista burocrático, que talvez seja interessante, porque a gente sabe agora que está uma corrida aí entre os partidos para decidirem quem vai federar ou não, quem vai se unir ou não, né? E como é que funciona, né? Sob o ponto de vista burocrático. Antes mesmo deles pedirem o registro da federação no Tribunal Superior Eleitoral, eles precisam já ter previamente constituído, sob a forma de associação, né, e com a apresentação do interior, do teor inteiro, né, do programa e do estatuto comuns que a federação vai adotar.
tem que ter tudo isso constituído no cartório competente do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. E eles vão ter que ter uma sede também, vão ter que escolher uma sede, porque o registro vai ter que ser feito no cartório correspondente à sede da federação, e aí vão ter que também emitir um CNPJ perante a Receita Federal. Então, eles têm que fazer, tem toda uma burocracia junto a um cartório, né, do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em que o estatuto e o programa comum da federação já tem que ter sido decidido, né? E, além disso, quando eles forem, antes mesmo de protocolar no Tribunal Superior Eleitoral o pedido lá do Registro da Federação, eles já vão ter que ter decidido também sobre quem vai ser a direção da federação, né? Então, vai ter que juntar lá, quando eles forem no Tribunal Superior Eleitoral, eles têm que juntar cópia do estatuto, cópia do registro da federação sob forma de associação no cartório, cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos órgãos de deliberação nacional de cada um dos partidos integrantes da federação e a ata da eleição do órgão de direção nacional da federação. Então, tem várias decisões, reuniões que vão ter que ser realizadas internamente a cada um dos partidos e depois conjuntamente entre esses partidos para que eles possam proceder ao registro, né? Então, eu não sei, esse programa tem uma abrangência bem grande, né? O país inteiro tem acesso a esse programa, então é importante que vocês saibam que se o seu partido, né, está deliberando ou pensando em federação, ele provavelmente já está negociando, a direção do seu partido já deve estar negociando de alguma forma quem vai ser a direção, como vai ser formada a direção da federação, como vai ser o estatuto, como vai ser o programa da federação, né? Então, seria interessante que as filiadas e filiados já estivessem sendo consultados sobre esses detalhes, né? E aí, lembrando que este ano, nessas eleições, os partidos vão ter aí até o dia 31 de maio, esse mês, né? A gente está gravando agora essas aulas em maio, então, neste mês, até o fim deste mês, eles têm que proceder ao registro do estatuto perante o Tribunal Superior Eleitoral. A federação tem que estar registrada no Tribunal Superior Eleitoral. É um prazo super curto, né? Que mais? Então, eu falei sobre a necessidade do programa e do estatuto comum, eles já têm que ter, os estatutos têm que conter em seu corpo, antes mesmo do pedido do registro no TSE, e de forma expressa, todas as regras para a composição de listas para as eleições proporcionais, que vai vincular a escolha de candidatos e candidatas da federação em todos os níveis, tá? Seja nas eleições agora, nas eleições gerais de 2022, como nas eleições municipais. Até porque, como a gente já tem falado aqui desde o começo, como as federações têm que ser constituídas por pelo menos 4 anos, a gente já sabe que essa composição das federações vai ser aplicada também nas eleições municipais próximas, né? Daqui a 2 anos, a gente vai ter eleição municipal, daqui a 2 anos a federação vai ter que continuar unida. E um impacto muito grande sobre isso é que vocês sabem que a chapa de candidaturas vai ter que ser uma chapa única. Mas é importante que vocês saibam também, mas antes de eu continuar falando sobre a chapa única, especialmente para o proporcional, que acho que vai ser o impacto maior, houve mais uma alteração na legislação eleitoral que pouca gente sabe, né? Então, se até 2020 era possível que até 150% das pessoas, 150% de pessoas fossem candidatas com relação às cadeiras em disputa, né? Os partidos apresentassem 150% de número de candidatos com relação às cadeiras em disputa, sendo que desses 150% de candidatos com relação às cadeiras em disputa, dentro dessa chapa, no mínimo 30% de candidaturas deveria ser destinado às mulheres, né? Era assim até 2020. Agora, em 2022, houve uma alteração por conta de uma lei aprovada no ano passado, a lei número 14.211, de 1º de outubro de 2021, que estabelece o seguinte, que cada partido ou federação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e câmaras municipais,
no total de até 100% do número de lugares a preencher mais um. Então, reduziu. Antes era 150% de candidatos com relação às cadeiras em disputa, hoje é apenas 100% mais um de candidatos com relação às cadeiras em disputa. Deu para entender? Diminuiu o número de candidaturas. Então, eu vou dar um exemplo, talvez, para facilitar. Imagine que os partidos A, B e C estiverem unidos em federação. Eles vão ter que apresentar conjuntamente um total de 100% mais um de candidaturas com relação às cadeiras em disputa, né? Então, se fosse um partido A não estiver em federação, o partido A apresenta individualmente 100% mais um de candidaturas com relação às cadeiras em disputa. Se for partido A, B e C unidos em federação, esses 3 partidos têm que dividir, né, e chegar em um consenso entre si sobre como vão ser preenchidas essas vagas de candidaturas, porque eles conjuntamente só vão poder apresentar um total de 100% mais um de candidaturas com relação às cadeiras em disputa. Não sei se ficou claro esse ponto, mas de alguma forma, né, não apenas as mulheres, mas todos os candidatos de cada um dos partidos que estiverem unidos em federação vão perder algum tipo de espaço, porque, enfim, vão ter que dividir esse espaço de candidaturas, esse espaço na chapa, com membros dos outros partidos federados, né? E aí também, conforme preceitua a resolução do TSE número 23.670 de 2021, na eleição proporcional, o percentual mínimo de candidaturas por gênero deve ser atendido globalmente na lista da federação e também da mesma forma como se deverá ser atendido por cada partido, nas indicações que for feita para compor a lista. Então, não vai mais ser possível, como era antigamente, que, quando acontecia com as coligações proporcionais, que apenas um único partido contribuísse com candidaturas de mulheres na formação da chapa única da coligação. Na federação não dá para um partido só contribuir com todas as mulheres que vão formar a chapa da federação, porque todos os partidos, individualmente, eles vão ter que atender o percentual mínimo de candidaturas por gênero, de acordo com as indicações que vão fazer para compor a lista. Então, cada partido vai ter que ter um percentual mínimo de 30% de mulheres na cota que ele vai ter direito ali para compor a lista da federação. E lembrando, repetindo mais uma vez, como vai ser composta essa lista, essa chapa proporcional, quanto de que cada partido vai ter direito na chapa proporcional, isso já vai ter que estar previsto no estatuto, que vai ser registrado primeiro no cartório civil e depois protocolado no Tribunal Superior Eleitoral. Esse estatuto vai ter que prever como é que vai ser dividido ali o espaço entre os partidos federados, né? Então, e aí, lembrando, né, que esse estatuto, falando ainda desse estatuto, é bom a gente lembrar da Lei 14.192 de 2021, que fala sobre violência política de gênero, e que fala que os partidos têm que conter em seus estatutos normas sobre prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher. Então, já que isso é aplicado para os partidos individualmente, a gente tem que pensar aí numa interpretação mais extensiva de que isso também vai ter que ser aplicado no estatuto das federações de partidos. As federações vão ter que conter nos seus estatutos normas sobre prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher, né? E até porque, gente, eventuais irregularidades, elas podem ser arcadas por todos os partidos que compõem a federação, inclusive no que se refere às fraudes às cotas de gênero e de financiamento de campanhas femininas. Então, caso uma federação de partidos venha apresentar candidaturas laranja, candidaturas fictícias de mulheres, mesmo que tenha sido responsabilidade apenas de um dos partidos que a componha, se a gente for seguir o que já tem na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que é aplicada às coligações, a gente vai entender que toda chapa de candidatos da federação pode vir a ser cassada. Então, por erro de um único partido, pode ser que toda a chapa venha a ser cassada, e é por isso que é muito importante que os estatutos das federações contenham normas
que disciplinem qualquer hipótese aí e reprimam qualquer hipótese de violência política de gênero, né? E aí, no que se refere ao financiamento público das campanhas, a resolução do TSE número 23.664 de 2021 já prevê que, na hipótese de federação, a Comissão Executiva Nacional do Partido tem que observar os critérios fixados pela Federação para a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha às candidatas e aos candidatos que a integram, né? Que mais que é importante comentar com vocês? A prestação de contas da federação vai corresponder àquela apresentada à Justiça Eleitoral pelos partidos que integram em todos os níveis de direção partidária, e a regularidade dos gastos em prol da federação vai ser verificada, caso a caso, provavelmente vai ser realizado um cruzamento de dados, mas essa regularidade vai ser verificada na respectiva prestação de contas do partido político que realizou o gasto. Então, é importante que todos os partidos que integrem a federação, quando eles forem realizar operações entre eles, cruzadas, que eles tomem muito cuidado para que um partido não prejudique o outro, né? Porque, havendo transferência de recursos oriundos desses fundos públicos de campanha, tanto do fundo eleitoral como do fundo partidário, entre os partidos da federação, né? E um partido tiver as contas aprovadas, isso pode impactar na regularidade das contas do outro partido, né? Do partido, por exemplo, que transferiu fundos ou que recebeu fundos, enfim. As operações conjuntas entre os partidos podem ter impactos que levem ambos os partidos ou todos os partidos a terem contas reprovadas. Então, eu acho que eu falei até demais aqui, falei muita coisa, né, sobre a federação. Acho que não estou perdendo nenhum ponto importante com relação às mulheres, né, pelas minhas anotações aqui eu passei por todos os pontos. Então, acho que talvez o impacto maior aí para as candidaturas femininas seja na formação da chapa proporcional mesmo, porque quando a gente tem a federação, cada partido individualmente acaba perdendo um número X de candidaturas, né? Porque eles vão ter que se unir para formar uma chapa única. E aí, nesse embate da formação da chapa única, talvez algumas pessoas que tinham vaga garantida se o partido fosse se apresentar como candidato individual, né, com uma candidatura individual, sem federação, talvez essas pessoas que teriam entrado na chapa fiquem de fora na chapa da federação. Então, isso é algo que tem que se atentar. E também os partidos que vão se associar em federação, como eles vão ter que ter um estatuto, um ideário e um programa comum, eles precisam se abrir para a deliberação das filiadas e dos filiados para que eles contribuam com a formação desse estatuto e desse programa comum, né? Porque isso vai impactar nos próximos 4 anos e também nas eleições municipais daqui a 2 anos. É isso, gente. Muito obrigada e fico aberta às dúvidas que vierem aí pelo chat ou quem quiser entrar em contato com a TVPT e o projeto Elas por Elas. Obrigada. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? É uma honra estar falando aqui para as mulheres. Vou aproveitar a oportunidade para fazer um balanço sobre o que o meu governo fez pelos direitos das mulheres e por sua ascensão a níveis de protagonismo nunca registrados em nossa história. Sob o meu governo e o governo do presidente Lula, as mulheres brasileiras obtiveram algumas de suas maiores conquistas na história do Brasil. Alcançaram poder e protagonismo, tornaram-se senhoras de seus destinos e de suas vidas. Não é por acaso que as mulheres tenham estado na linha de frente da denúncia e da resistência ao golpe que derrubou um governo legítimo, o meu governo, e colocou em seu lugar um bando formado por homens ricos,
machistas, misóginos, homofóbicos e racistas. As mulheres me representaram, estiveram ao meu lado na defesa da democracia e tiveram por quem lutar. Lutaram pela mãe solteira e pelas famílias humildes que tiveram acesso e titularidade à casa própria para proteger seus filhos, graças ao programa Minha Casa Minha Vida. Lutaram pelo bebê e pela criança, que por causa do Bolsa Família e de outros programas, como o Brasil Carinhoso, passou a comer regularmente todos os dias e a ter acompanhamento de saúde. Pela criança e pelo jovem que passou a ir à escola, também graças ao Bolsa Família. Pela trabalhadora que teve o maior aumento de renda de sua vida. Pela estudante pobre que finalmente pôde entrar na universidade. Como dizia-se na época, o filho do pedreiro pode ser doutor. Pela jovem e pelo jovem negro e indígena que conquistou o direito de estudar. Pelos 63 milhões de brasileiros pobres que passaram a receber atendimento médico pela primeira vez com o programa Mais Médicos. Por todos os que conquistaram sobre os nossos governos o direito de amar e viver livres do preconceito e da violência de gênero e de sexualidade. Durante os 13 anos de governo popular e inclusivo do PT, as mulheres foram vanguarda na construção de um mundo novo, um mundo de conquistas novas e de novos direitos. Uma democracia só é sempre mais forte, mais robusta, mais cheia de vida quando consagra a igualdade. Refiro-me a todos os tipos de igualdade, a igualdade de oportunidades, a igualdade de direitos, a igualdade racial, a igualdade de gênero e a igualdade de todos perante a lei. Essa questão da construção e da redução das desigualdades foi uma das nossas prioridades de governo. E eu tenho a honra de ter sucedido um presidente, o presidente Lula, que abriu esse caminho e o fortaleceu. Nós sempre acreditamos que o Brasil só mudaria de verdade se fosse um país em que os brasileiros tivessem mais direitos, tivessem mais oportunidades e que as mulheres tivessem mais autonomia e mais poder. Alguns números falam por si. Sob o meu governo e o do presidente Lula, eram mulheres 59% dos estudantes que usaram o FIES para financiar suas faculdades. Eram mulheres 53% dos que receberam bolsas do ProUni e eram 59% dos matriculados no Pronatec. Estavam em nome das mulheres 94% das cisternas instaladas nas moradias do semiárido nordestino. Eram mulheres 92% dos titulares do Bolsa Família, 90% dos beneficiados da faixa de menor renda do Minha Casa Minha Vida. A emenda constitucional que assegurou às trabalhadoras domésticas os mesmos direitos de todos os trabalhadores foi uma verdadeira revolução num ambiente que reproduzia heranças escravocratas contra as mulheres. Graças a essa legislação, o número de trabalhadoras domésticas recebendo fundo de garantia subiu de 71 mil em 2001 para 1.300.000 em 2015. O número de mulheres ocupadas em trabalhos formais, com carteira assinada, férias e 13º, aumentou 60%. E aumentou também em 58% a distribuição de recursos da Previdência às mulheres. Esses números faziam parte de toda uma estratégia que incluía o combate à violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, por exemplo, do governo Lula, tipificou como crime a violência doméstica. E, em seguida, a Lei do Feminicídio, no meu governo, transformou isto em crime hediondo. Criamos um dos mais avançados programas
de acolhimento e proteção de mulheres vítimas de violência doméstica por meio das Casas da Mulher Brasileira. A retomada deste ciclo depende agora de nossa mobilização, de nossa luta e, sobretudo, de nossa capacidade de unir forças sociais poderosas para resistir e barrar o retrocesso civilizatório de um lado e a perversa agenda econômica neoliberal de outro. Amanhã, na roda de conversa, a professora e advogada Gabriela Araújo recebe a vereadora de Porto Alegre, Laura Cito, e Wilma dos Reis, do Coletivo Nacional de Mulheres do PT. Elas vão falar sobre violência política de gênero. Reveja essa e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.